Glória a Deus, um bom dia a todos, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por tema o mundo preparado para o anticristo. Uma lição de suma importância para todos nós, como as demais, mas esse tema é bastante direto, bastante intrigante, e eu estou certo que a lição de hoje, como as demais, também será bastante edificante. Eu já convido aqui para compor a nossa mesa aqui da Escola Bíblica Dominical, os nossos professores de hoje, o pastor Juarez Araújo e o pastor Jean Souza, que serão usados por Deus aqui hoje para nos ensinar a poderosa palavra de Deus. Você que está de posse aí da sua revista, a nossa lição de hoje, repito, é a de número 7, o mundo preparado para o anticristo. E apesar da nossa revista tratar sobre o Apocalipse, hoje os textos de referência se encontram em cartas paulinas. O nosso texto áureo se encontra em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade aplicada diz: nestes tempos difíceis, é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Os objetivos da lição são mostrar a preparação para a manifestação do anticristo, entender que a agenda do anticristo está em curso e despertar para a obediência à palavra de Deus. E o nosso texto de referência se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Segundo aos Tessalonicenses 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Vamos assentar, amados pastores. Lição de número 7. Os irmãos que não têm a revista ainda podem adquiri-la lá no final do nosso templo, ainda dá tempo. Hoje ultrapassamos aqui a metade já do nosso trimestre e graças a Deus temos aprendido muito aqui sobre o livro de Apocalipse. Meus irmãos, hoje a nossa revista vai falar sobre a preparação do mundo para o anticristo. Lembrando que nós ainda teremos uma lição específica sobre o anticristo, mas hoje nós já teremos aqui um panorama e com certeza muito profundo sobre o tema com o pastor Juarez e com o pastor Jean. E sem mais delongas, já vamos começar a aprender aqui sobre o mundo preparado para o anticristo com o pastor Juarez. Paz do Senhor, pastor Juarez. Paz do Senhor, pastor Arbet. Quero, de antemão, já agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, minha família, né? O pastor Davi, pastor vice-presidente, toda a sua família, pastor Jean, que está compondo para nos ajudar nessa aula nessa manhã. O nosso pastor presidente, pastor João Adaí, sua esposa, pastora Cátia, toda a igreja presente e também os irmãos que estão vendo pela internet. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, esse tema ele é interessante porque é muito atual. Então nós vamos começar aqui, primeiro, para que nós possamos compreender essa situação de manifestação, como é a preparação para a vinda do anticristo. Primeiramente, Deus, ele fala com 3 povos na terra. Tem 3 tipos de povos que nós temos que entender. Por quê? Porque a Sagrada Escritura ela é progressiva. O crescimento da palavra é progressivo. Nós não podemos pegar um texto que fala com um tipo de povo e jogar para o outro. Então nós temos que entender isso. Como é isso? Veja bem, no início, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus manda o homem, a partir dali, ele se alimentar de erva, de frutos. Mas já no capítulo 9 de Gênesis, ele diz para que ele coma de todos os animais. Olha a diferença.
De todos. Aí você chega lá no livro de Levítico, aí ele diz assim, ó, come alguns e outros não. Olha, mas como é isso? Como que você vai entender uma coisa dessa? Porque no início, erva, tinha poucos animais. E o homem tinha iniciado ali. Então, o que Deus fez? O homem era vegetariano. Mas lá na frente, no capítulo 9, já tinha muitos animais. Então, Deus deu essa escolha para ele. Mas quando você chega lá na frente, no Levítico, é porque havia animais que o homem não poderia comer, que poderia prejudicar a saúde. E também, ali, o texto, ele vai falar de uma coisa interessante, do meio ambiente, que é o também que nós vamos abordar aqui. Veja como que é a Bíblia. Ela é progressiva, então eu tenho que entender isso. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 32, Deus diz que ele fala com 3 tipos de povos. Que povos são esses? Lá ele começa dizendo, ó, que ele fala com o judeu, com a igreja e com os gentios. Os gregos. Lá está grego, mas é gentil. Ou seja, judeu, gentil e igreja. Ou seja, 3 povos diferentes. Então, é isso que nós temos que entender, para que nós possamos compreender o que a Bíblia está falando, para quem a Bíblia está falando. Então, vamos partir desse princípio. Então, a preparação para o anticristo. Interessante, nós estamos vivendo um momento na história da humanidade que não tem momento melhor do que esse para falar desse assunto. A pandemia. A pandemia, durante esses 2 últimos anos, tem sido notícia para tudo que é lado. Ou seja, a pandemia é vamos dizer assim, é uma das coisas que vai mostrar a preparação. Aonde que a pandemia prepara? Primeiro, na união dos povos. A união de todos os povos, se unindo para procurar uma cura, uma vacina, alguma coisa que venha impedir esse mal que está assolando a terra. Então, a pandemia, ela uniu os países, uniu os presidentes, e daí criaram leis, estão criando as leis, que nós já entramos nessa parte da agenda do anticristo, criando lei. Ou seja, existe na ONU uma agenda chamada Agenda Sustentável 2030. Essa agenda, lá, ela tem vários padrões que estão escritos nela, que vai mudar o padrão moral da igreja e de outras coisas mais. Mas aqui nós vamos entrar à frente para mostrar como que é isso. Ou seja, eles estão criando esses padrões moral na vida das pessoas para mudar mesmo, radical. E isso vai acontecer, o povo querendo ou não. Por quê? Porque é bíblico. Agora, eu tenho que parar e aceitar isso, porque a Bíblia tem que se cumprir. É aí onde entra a palavra de Deus. Deus, quando ele está falando, a leitura vai falar de 3 povos aqui. Primeiro, ele fala de mundo. Que mundo é esse? Ele vai falar de um mundo chamado mundo universal, de todo o universo, do planeta, da Terra, de tudo, todo o universo. Segundo, o mundo, povos, pessoas, está falando das pessoas. E o terceiro é o sistema. Esse sistema dessa agenda está incluído. Que sistema é esse? É um sistema caído, sistema corrompido, que é o que está aí, que a gente está vendo. E a igreja entra nisso. Como que a igreja entra? Irmãos, olha uma das coisas que está na agenda que eles pregam. Por exemplo, verdade absoluta. Aí é o que se prega por aí, inclusive dentro das igrejas. Sabe como é que fala? Diz assim, ninguém tem a verdade absoluta. Ah, não, ninguém tem. Não, você não conhece tudo. Irmãos, olha o que a Bíblia nos ensina. 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 15. Diz que a igreja do Deus vivo, olha o que está dizendo lá. A igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, eu sou igreja, então eu sou verdade. Eu sou igreja, eu tenho a verdade absoluta, irmãos. Quem é a verdade absoluta? A palavra de Deus. Eu tenho ela, eu não tenho que me negar, não. Agora nós temos uma revista interessante. Aí tem no mínimo 5 teses de alguém defendendo. Não, a minha que é correta. Não, a minha que é correta. Irmãos, eu defendo o que eu creio, o que a igreja crê e o que se prega. E eu creio como verdade absoluta. Não é a verdade do A, do B ou do C que vai confundir minha cabeça. Então o que eles estão colocando? Eles estão colocando isso no meio das pessoas para impedir que você pregue a verdade. É isso que vai acontecer. E as pessoas estão caindo dentro da própria igreja. Tem gente, olha, para que uma briga maior do que essa? Não, a igreja vai participar da grande tribulação. A outra diz, não vai. Não vai. Irmãos, isso não interessa para a igreja. O que interessa é que a igreja vai ser chamada por Cristo
E ela não vai passar por luta. Por quê? Porque Jesus já passou. Nós não temos que entrar nesse mérito. Agora, veja só, verdade absoluta. Eu tenho que pregar, por quê? Porque eu tenho que ter uma identidade. Eu tenho que mostrar a identidade. Porque o mundo está pregando, aí é que você não crê naquilo que você prega. É isso que eles ensinam. E isso faz parte dessa agenda sustentável. Impedir, por quê? Porque vai entrar dentro da família, da desconstrução humana. Estão desconstruindo a humanidade, o ser humano, com esse tipo de propósito e palavra. Agora, se a gente for analisar lá no começo, por exemplo, a Bíblia tem os 5 primeiros livros, que em hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Mirba e Devarim. Nós vamos falar do Shemot. O que é Shemot? Shemot é 2 palavras hebraicas junto. Primeira, ele está dizendo que é nome. Ali é nome e identidade. Ou seja, o livro de Shemot, o êxodo de Israel, Deus estava dizendo para Israel o seguinte: olha, eu estou dando um nome para vocês. Eu estou dando uma identidade. Eu estou dizendo que vocês têm um Deus e têm uma identificação. E essa identificação está lá em Ezequiel. O sinal, como sinal. O que era o sinal? O sábado deles. Agora veja só. Se Deus deu uma identidade para a nação de Israel e dizendo que eles têm um nome, e a igreja que creu em Jesus? Tem um detalhe na Bíblia que é interessante para a gente observar. Quer ver uma coisa? Quando Tomé chega diante de Jesus, que ele não crê que Jesus tinha ressuscitado, o que Jesus falou para ele? Olha aqui minhas mãos, toca nela aqui. Aí ele tocou, deu uma olhada assim, Senhor, está só a marca aí. Realmente está a marca. Agora vamos para frente, dá um pulinho lá na frente. Lá na volta de Jesus, quando ele chegar no Monte das Oliveiras, que ele estiver no Monte das Oliveiras, que ele aparecer, ele vai chamar as tribos, ele vai citar a genealogia dele, e vai citar tribo por tribo, e vai levantar as mãos e mostrar para Israel. Eles vão olhar e vão ver as feridas na mão dele. As feridas, não é o sinal da cicatriz da cruz, não. Aí eles vão olhar e vão dizer: quem te feriu? Aonde que tu foi ferido? Ele vai fazer que nem José lá no Egito. Ele vai dizer: ó, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Essas feridas, quando eu fui ferido lá. Mas não tem problema não, entra aqui, eu sou a porta, eu vim salvar vocês. Agora, por que as feridas aparecem na mão dele lá, irmão? E não cicatrizado como apareceu para Tomé? É porque tem um problema na cruz que precisa ser resolvido com a nação de Israel, irmão. Eles não foram perdoados ainda, porque eles não aceitaram o perdoador. A igreja já foi perdoada. Quando Tomé apresenta, Jesus apresenta a mão a Tomé, ou seja, tem cicatriz. Por quê? Porque o perdão já chegou. A igreja é santa, é pura e imaculada. Então esse mundo, essa agenda que está preparando para o anticristo, para corromper a humanidade, a igreja não pode participar disso. Ah, vai acontecer? Vai. Mas eu não posso dizer que eu não sou verdade absoluta. Alguém pregar e dizer: não, ninguém tem. Tem, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade absoluta e ela está na igreja. E foi ele que disse que a igreja é coluna e firmeza da verdade. A verdade quem prega é a igreja. Então eu tenho que ter isso na minha mente e carregar isso. Agora uma coisa interessante. Na manifestação dele, ele virá o anticristo. Por quê? Porque o mundo está se preparando de uma maneira tão grandiosa e tão rápida que nós não vemos as coisas andarem. Os anos, os dias se passam de uma forma tão rápida que nós não conseguimos ver o tempo passar. A ocupação tem nos tirado. E toda essa preparação é para isso, irmão, a ocupação da mente. Ó, você pode andar na rua que você vai ver a pessoa. Eu já vi motoqueiro usando celular, irmãos, passando mensagem de celular. Ele está andando, passando para a moto no meio da rua. O carro não pode parar no trânsito, que tem alguém no celular. Eu não estou dizendo que você não pode usar, não. Use. Agora estão criando até um negocinho para multar aí quem está olhando o celular quando está dirigindo. Mas por que está criando isso? É para ver se impede. Isso é um aceleramento, isso é uma preparação. O mundo todo está andando em círculo disso. E as pessoas estão caindo. Irmão, eu sou igreja. Eu tenho que ser diferente. Eu não posso ir nessa onda, eu posso até usar, me preparar. Por quê? Porque todos os recursos da tecnologia, ele é também uma preparação para o anticristo. Todos os recursos. Por isso que vem o número 66. É daí que parte o número 66. Por que que o número 666? Ele é um número só. Jesus Cristo falando em Mateus 24, ele diz que quem lê isso entenda. Quem entenda a profecia de Daniel. Agora olha só.
Esse número, ele vem sendo discutido há décadas. Há décadas. Então, ele foi colocado no código de barra para facilitar a vida das pessoas. Foi colocado no código de barra. E no código de barra, como é que se identifica ele? Porque a gente olha lá e não vê ele. As 3 primeiras barras do código de barra que desce lá embaixo, maiores, é um 6. Quando você chegar bem no meio do código de barra, tem mais 2 que descem abaixo, é outro 6. E as últimas 2 que descem mais embaixo, é o terceiro 6. Ali forma o 666. E não pense você que não foi calculado. Foi calculado do 0 até o 9. E o único número que conseguiu encaixar ali foi o 6. Por isso que a gente não vê ele. Porque os demais números representam a nação, o Estado e a empresa que vende o produto e seguido o produto. Mas os números 666 é as barras que descem. As 2 primeiras, 2 do meio e as 2 últimas. Aonde está esse número? Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Vou pedir o pastor aqui para ler um texto para mim. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Segundo livro de Timóteo, a epístola 3, do 1 ao 6. Vamos contando aí para você ver esse número. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, 2, presunçosos, 3, soberbos, 4, blasfemos, 5, desobedientes a pais e mães, 6, a primeira, ingratos, 1, profanos, 2, sem afeto natural, 3, irreconciliáveis, 4, caluniadores, 5, incontinentes, 6, cruéis, 1, sem amor para com os bons, 2, traidores, 3, obstinados, 4, orgulhosos, 5, mais amigos dos eleitos do que amigos de 6, Deus. Completou o 6. Agora veja o que ele vai dizer agora no 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que a Bíblia recomenda? Agora vê o outro. Porque deste número... Pronto, parabéns aí, pastor. Deste número. Aí está número no singular. Por que o apóstolo Paulo falou isso, irmão? Ele começa dizendo nos últimos dias. Por que Paulo falou isso? Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, diz que Deus falou de várias maneiras, muitas vezes aos antigos, mas nesses últimos dias tem falado pelo Filho. Nos últimos dias, para Deus, os últimos dias foi no tempo de Jesus. Para Deus, foi no... Então, Paulo estava vivendo o quê? O último dia, por quê? Porque era o tempo de Jesus, era o período dele. Hoje nós estamos vivendo os últimos minutos na terra, irmão. Nós já estamos com 2 dias. Nós já estamos passando, estamos na sobra desses últimos dias. Então ele recebeu essa revelação da parte de Deus. O Apocalipse não tinha sido revelado ainda, porque ele é revelado depois. Paulo já tem morrido, mas Deus deu a ele o número aí, está aí o número. Quem é o anticristo? Lição de número 9 vai falar quem é ele. Mas eu estou dando uma característica aqui. O anticristo, o falso profeta, a besta e o dragão. Os 3 têm essas características. São 18 características que tem na vida deles. 18. O que arremete a eles completa o número, a 19 características neles. No que arremete a eles. Quem é o anticristo? Você vai identificar aí. Quem tem essas características será o anticristo. É para isso que o mundo está sendo preparado. O mundo está sendo preparado com tecnologia e tudo. Já venceu, pastor, o tempo? Me perdoe aí. Eu vou continuar no outro tempo. A característica dele, que está aí, é para isso que a tecnologia está avançando. Por quê? Porque o 6, irmão, é o número máximo do homem. É o número máximo da tecnologia. E é o número máximo do diabo. Sabe por quê? Porque Jesus, o nome dele em grego é Izóis. Se você somar o número Izóis em grego, dá 888. Ou seja, o diabo não passa de 666. Agora Jesus está acima da perfeição. Aleluia. Deus abençoe o pastor Juarez. Muito obrigado. Meus irmãos, aprendemos esse tópico 1 aqui sobre essa preparação para o mundo do anticristo, que é o tema da nossa lição propriamente dita. O pastor Juarez nos ensinou que a revelação na Bíblia Sagrada é progressiva. E com respeito à preparação para o anticristo, ele nos deu aqui algumas características que nos fazem ficar alertas, visto que esses são sinais aqui dos últimos tempos, dos últimos dias. E toda uma preparação para o anticristo, de fato, já está sendo aí arquitetada. Ele citou aqui, por exemplo, a união dos povos e também citou a pandemia como um exemplo dessa união dos povos. E o interessante é que russos e americanos,
Palestina e Israel, apesar de ideologias totalmente distintas, de fato, na pandemia, se unem num só propósito. Ambos os lados usam máscaras, ambos os lados buscam vacinas, ambos os lados, de fato, demonstram uma união entre si. A criação de padrões mundiais, o pastor Juarez nos citou aqui sobre uma agenda ambiental da ONU de 2030, o sistema caído e corrompido, o relativismo, que é a quebra da verdade absoluta, mas ele também nos lembrou que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus por isso. E também nos citou aqui sobre o encurtamento do tempo que nós temos vivido, sobretudo com o advento aí da tecnologia cada vez mais avançada, e também nos disse sobre a desconstrução humana. E a desconstrução do ser humano é justamente o nosso tópico de número 2, em que nós vamos seguir aqui com essas características do mundo preparado para o anticristo, agora com o pastor Jean Souza, que vai nos dizer sobre a desconstrução do ser humano. A paz do Senhor, pastor Jean. A paz do Senhor, pastor Herbert, pastor Juarez, a paz do Senhor. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Eu corroboro em número, gênero e grau com tudo que o pastor Juarez falou. E eu quero puxar um gancho na fala do pastor Juarez, que essa discussão acerca do momento em que Jesus vai voltar, sobre pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo ou pós-tribulacionismo, isso acaba gerando um certo imbróglio na cabeça de muitas pessoas, né? Sendo que o mais importante é que Jesus vai voltar. Isso é fato. Ele vai voltar e a igreja vai subir. Isso é indiscutível nas 3 visões escatológicas. Bom, pautado nisso, meus irmãos, e no tema da lição, que fala na preparação do mundo para o anticristo, se o mundo vai ser preparado para o anticristo, é óbvio que a Bíblia vai dar algumas dicas de como seria o fim dos tempos, os últimos dias, como foi muito bem falado pelo pastor Juarez aqui. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, o versículo 2, ele vai dizer aqui algo interessante. Ele diz assim, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, vai vendo, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Observe isso. Andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências são desejos desordenados. Aí olha o que essas pessoas que vivem atreladas aos seus próprios desejos pregam. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Uma vez eu preguei em um congresso de senhoras, e quando eu entreguei o microfone a quem de direito, a irmã fez fazer o apelo e disse, quem quer aceitar Jesus, de repente essa seja a sua última oportunidade, pois a trombeta talvez toque, Jesus volte e a igreja seja arrebatada. No fundo da igreja, um senhor se levantou e disse, ei, senhora, que conversa fiada é essa aí? Eu era menino e ouvi essa conversa de que Jesus vai voltar, e até hoje ele não voltou. Observe que é a Bíblia se cumprindo, irmãos. A gente pode achar coincidência, mas é a Bíblia se cumprindo. E aí o interessante, meus irmãos, é que o mundo está se preparando para recepcionar o anticristo. E nós vivemos na época da pós-modernidade. E uma das características que mais se destaca na pós-modernidade é justamente aquilo que o pastor Juarez falou, o relativismo. Verdades absolutas, verdades pétreas, que hoje estão sendo colocadas no palco do relativismo. Pessoas que vivem segundo os seus desejos desordenados, segundo as suas próprias concupiscências, buscam desenfreadamente as suas
entre aspas, felicidades individuais. E isso é em detrimento daquilo que é verdade absoluta. O pastor Juarez falou aqui também de 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Se você puder reproduzir aí na tela aí, o versículo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim, porque nos últimos dias virão tempos trabalhosos, está vendo aí? Olha o que ele diz aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Esse adjetivo trabalhoso aí, irmãos, é de lidar com as pessoas. A dificuldade de se lidar com as pessoas. Por quê? Aí ele vai elencar as características que já foram ditas aqui. Porque os homens serão, primeiro, amantes de si mesmo. Ou seja, o amor a si próprio em detrimento da verdade absoluta. E aí ele vem elencando as demais características. Serão presunçosos, soberbos, ingratos, irreconciliáveis, caluniadores, sem afeto natural, sem amor para com os bons, desobedientes a pais e mães, cruéis, obstinados. Aí ele vai dizer, mais amigo dos deleites, amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí ele encerra, tendo aparência, só capa, aparência de piedade, mas a essência nega a eficácia da piedade. Então essa é a característica das pessoas do fim dos dias, ou desta penúltima dispensação. Aí o interessante, meu irmão, é aí que nós entramos no primeiro subtópico aqui do segundo tópico, a desconstrução da família. Observe que nós vivemos uma época que literalmente as pessoas buscam os seus prazeres, os seus próprios desejos. Como nós estamos falando da preparação do mundo para recepcionar o anticristo, que é o tema da lição, existe uma corrente teológica, eu não sou preso a ela, tá, irmãos? Mas ela faz um certo sentido. Eu não estou dizendo que é um axioma, que é verdade, tá, absoluta. Mas existe uma corrente teológica que diz que o anticristo poderá ser alguém da linhagem LGBT. Poderá ser um homossexual. Pautado em quê? Em Daniel, capítulo 11, versículo 37, que diz que este camarada não terá respeito pelos deuses de seus pais, e aí vem uma característica ali, e nem respeitará o amor de mulheres. E aí, alguns escatólogos ou escatologistas dizem que ele possivelmente, observe o que eu estou falando, tá, irmãos? Eu não estou afirmando, que possivelmente ele seja alguém, no mínimo, simpatizante do LGBTQI+. Aí, se você observar, irmãos, esse clã, esse LGBTQI+, eles são ferrenhamente contra a família tradicional. Já observou? Observe que o primeiro subtópico fala da desconstrução da família. E aqui vai falar que já é retrógrado usar o termo pai, mãe, dia do pai, dia da mãe, o dia da família, está entendendo? E você pode observar que esse grupo luta justamente contra isso. E eu vou te dar um exemplo cabal. A minha esposa estava concluindo a faculdade e nesse período de pandemia, em 2020, foi tudo online, né? E aí ela estava assistindo a aula e eu ouvindo. E ela faz letras em inglês. E um camarada adepto desse segmento, tá? E só lembrando, irmãos, que isso é um risco a gente falar isso em púlpito, né, irmãos? Ainda mais sendo transmitido. Que a gente fica sob o alvo de processo, isso, aquilo, outro. Mas, como o pastor Juarez falou, a verdade absoluta está aqui, irmãos. E ela não pode ser negociada. Não pode ser negociada. Então, sejamos crentes a ponto de defendermos a nossa fé e aquilo que nós cremos. E um dos alunos falou assim: professor, o que é que eu faço para que em sala de aula eu possa
transmitir as minhas verdades ou as minhas ideologias para o aluno. Isso eu ouvindo a aula. Aí eu fiquei cá com os meus botões pensando, peraí, mas o camarada que ele se forma em matemática ou em gramática, ou seja lá qual matéria, em matemática, por exemplo, ele está sendo formado para ensinar o aluno a quê? A ser um bom aluno de matemática. Ele não tem que ensinar as suas ideologias, os seus pensamentos, as suas convicções pessoais. E aí entrou no rumo da escola pública. Aí ele disse, porque numa escola particular já está amarrado, eu não posso falar isso, eu tenho que ensinar a matéria da qual eu fui formado. Mas numa escola pública, professor, eu terei mais liberdade para poder falar das minhas convicções. E o interessante, irmãos, é que esse grupo quer que o Estado é que eduque ou que forme o caráter do seu filho. Quer retirar a responsabilidade do pai e da mãe de formar o caráter do filho e transmitir para o Estado. Observe que tudo está caminhando, meus irmãos, para a desconstrução da família, para que o palco seja montado, para que o anticristo seja recepcionado, porque este será o ambiente que ele vai receber assim que chegar aqui. Observe que tudo está caminhando. Observe, irmãos, que caminha assim de uma forma ipsis literi para que o anticristo seja recepcionado. Tá? Diz o adágio popular que o pior cego não é o que nasce cego, mas é o que não quer ver. E o pior surdo? É o que não quer ouvir. E a Bíblia diz com muita clara evidência, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, olha o que é interessante, meus irmãos. Uma das marcas mais expressivas da pós-modernidade é o relativismo. Os desejos particulares em detrimento de verdades absolutas. Agora, olha o interessante. O apóstolo Paulo vai descrever ainda na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, dizendo assim, ó, que nos últimos dias, observe que tudo ele remete para os últimos dias. Aí ele vai falar que nos últimos dias as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. E aí isso vale para nós, irmãos, porque nós estamos vivendo um evangelho prostituído e adulterado. Porque só basta falar no termo sã doutrina, que no linguajar nordestino, de onde eu sou, já dói logo os pinhaços. Falou o termo sã doutrina, parece que a chicotada é maior. Aí Paulo vai dizer assim, ó, porque não suportarão ouvir a sã doutrina, porque teriam como que comichão nos ouvidos, e iriam amontoar para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Iriam juntar para si doutores, segundo os seus próprios desejos desordenados. É por isso que as pessoas não querem ouvir uma mensagem bíblica, porque uma mensagem bíblica confronta a sua natureza pecaminosa. Uma mensagem bíblica vai dizer que a prática homossexual é pecado e leva para o inferno. Uma mensagem bíblica vai dizer que adultério é pecado. Uma mensagem bíblica vai dizer que comunhão com o mundo é inimizade contra Deus. O problema é que nós queremos uma mensagem que amassageie o nosso ego, ou seja, amassageie os nossos desejos, em detrimento daquilo que a Bíblia ortodoxamente ensina. E aí, para concluir, porque o meu tempo já estourou, o segundo subtópico vai dizer a destruição emocional e psicológica. Eu não sou um psicólogo, irmãos, nem tampouco sou um médico psiquiatra para falar com tanta precisão e com dados técnicos acerca deste problema. Porque as doenças psicossomáticas, irmãos, há muito tempo ela era tida como problemas demoníacos. E não é, irmãos. Óbvio que há casos e casos, mas na grande maioria são, de fato, doenças que possuem CID. Então, como psiquiatra e psicólogo eu não posso falar, mas como pastor,
eu tenho um recado para dizer a você, tá? Um dos maiores problemas que pode culminar em doenças psicossomáticas é o afastamento da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque o Espírito Santo expressamente diz, ou seja, fala aos gritos, fala aos berros, no afã de alertar, ele vai dizer assim, porque o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias, observe que ele remete para os últimos dias, ele vai dizer, nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé. Por quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, a palavra de Deus tem um poder extraordinário de mudar a vida das pessoas. É por isso que ela é viva e eficaz. Se há um desvio da fé, a fé vem através do quê, irmãos? De ouvir a palavra. Se há um desvio da fé, se há uma apostasia da fé, porque é uma apostasia da palavra. Aí Paulo vai dizer, porque as pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Porque teriam demônios doutrinando nos últimos dias, ensinando, e teriam pessoas ouvindo. É justamente essas pessoas que querem uma mensagem que amassageie o seu ego. É por isso que existe uma classe terrível de pessoas decepcionadas com Deus, porque ouviram uma mensagem que não é bíblica, e a decepção veio e atribuem a Deus. Agora, se você ouvir uma mensagem bíblica, se você ouvir, que aí eu entro no último tópico da minha palavra, que fala uma urgente necessidade da palavra de Deus, se você ouvir uma palavra bíblica, eu vou concluir com Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e não as guarda e não as pratica, assemelhar-o-ei e compará-lo-ei ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio o terremoto, veio os raios, deram de ímpeto contra a casa, ela não resistiu e caiu. É por isso que as pessoas estão tão fracas, irmãos. Mas aquele que ouve a palavra, as guarda e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio o terremoto, veio os raios, veio a tempestade, deram de ímpeto contra a casa, mas ela não caiu, mas permaneceu inabalável. Eu não quero dizer para vocês ser irresponsável, que a gente não passa por problemas e por lutas que fazem a nossa alma doer. Eu não quero ser irresponsável, porque isso acontece. Mas eu quero dizer para você que quando esse momento vier, que a sua alma estiver doendo, você vai estar alicerçado na palavra. A palavra vai dizer para você, João 13,7, que o que Jesus está fazendo agora eu posso até não compreender e não entender, mas vai chegar o momento em que eu vou entender. O que a palavra vai me fazer entender é Isaías 64,4, que Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam, e você não vai se abalar. Então, meu querido, você que me assiste agora, ouça, viva, guarde a palavra de Deus, porque o mundo está sendo preparado para o anticristo, e ele está sendo preparado de uma forma sorrateira. Tá? Porque o mundo é covarde e o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Tome cuidado para você não cair nesse laço. Amém, glória a Deus. Todos quantos quiserem podem louvar o Senhor com as palmas. Vamos engrandecer ao nome do Senhor Jesus, que nos vivifica com a sua poderosa palavra. Que Deus abençoe o pastor Jean, que nos ensinou aqui mais alguns aspectos que envolvem essa preparação para o mundo do anticristo, ressaltando aqui a desconstrução da família e o abandono da verdade absoluta da palavra de Deus. As mensagens bíblicas, infelizmente, têm sido raras nos últimos tempos. Que nós despertemos, né, meus amados irmãos, porque a volta do Senhor, de fato, está próxima. Indo para o nosso tópico de número 3, voltando aqui para o pastor Juarez, uma questão interessante que sempre nos acomete aqui, é com respeito à nossa posição no mundo, enquanto que as profecias já estão determinadas aqui, já estão citadas na palavra de Deus, os sinais estão descritos. Ora, o anticristo virá, não é isso, pastor Juarez, pastor Jean? E muitos dos nossos irmãos podem até pensar da seguinte forma: ora, o mundo de fato vai de mal a pior, os sinais caminham para o seu cumprimento cabal.
Logo, a minha posição enquanto cristão é simplesmente aguardar o mundo e deixar que tudo se destrua até que a palavra de Deus se cumpra na íntegra. E esse é um pensamento completamente equivocado. E o nosso tópico de número 3 tem por tema aqui Romanos capítulo 12, que diz: não vos conformeis com este mundo. E o tópico 3, portanto, vai nos ensinar aqui, acredito eu, sobre qual é a nossa posição nesse tempo de preparação para o mundo do anticristo. Pastor Juarez, por gentileza, o tópico 3, não vos conformeis com este mundo. Meus irmãos, é muito bom isso, né? Eu quero aproveitar a palavra do pastor e dar sequência a isso dentro desse texto. É sobre a renovação da vossa alma, do vosso entendimento. É isso que ele pede no texto áureo, para esse período de não aceitar esse mundo que está aí. Ele está falando do sistema, esse mundo corrompido. Esse mundo aí já remete para isso. Esse mundo corrompido. Então ele vai falar da apostasia. A Bíblia diz apostasia, que é o que o pastor citou e citou a referência disso. Mas tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que é uma apostasia, porque fala da apostasia, mas não se explica com detalhe como ela é. Eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Por exemplo, o que é apostasia? Um entendimento mais simples. A pessoa nasceu na igreja, é apresentada aqui no púlpito, ela é levada a batismo e vai participar do grupo do jovem, do adolescente, e assim por diante. E chega uma idade adulta, um exemplo. Isso o tempo todo crente, participa até do ministério de louvor da igreja. Mas aí de repente ele para de cantar. Isso aí tem exemplo por aí, dessa coisa assim. Aí o sujeito para de cantar e diz assim: olha, tudo era engano. Eu vivia frustrado dentro da igreja. Eu ia para a igreja porque meu pai me obrigava. Eu ia para a igreja porque minha mãe me obrigava. Mas eu nunca senti nada. Aquilo tudo era invenção minha, era um vazão. Essa pessoa é a verdadeira apóstata. Ele está dizendo, correndo um risco nele, do que ele está falando, dizendo que tudo que ele passou na igreja é um engano, não é verdade. Olha o que eu falei no início. A igreja é a verdade absoluta, a palavra de Deus. Então, a pessoa que faz isso, ele está se apostatando. Apostatar é se desligar completamente e dizer: eu vou contra esse sistema aí. Ou seja, é eu não aceitar o mundo, mas quem se aposta, aceita o que o mundo está oferecendo. Olha, eu tenho um texto interessante em Mateus 24, do 12 ao 14. Lá, a gente lê muito, nas versões comuns, a gente lê assim, que por o aumentar da iniquidade, o amor esfria e a pessoa se afasta. Pelo grande aumento da iniquidade, o amor esfria. Se eu entender esse texto dessa maneira, eu vou entender que o que o mundo está oferecendo, que é um sistema corrompido, ele é maior do que o amor. Ele está sendo maior do que a palavra de Deus. E nada é maior do que a palavra de Deus. Nada supera a palavra de Deus. Nada. Existe uma Bíblia chamada versão judaica. Eu acredito que alguém deve ter ela por aí. Lá, sabe o que ele diz lá no texto? Ele diz assim, pelo grande afastamento da Torá. Olha o que ele está dizendo. Pelo grande afastamento da palavra de Deus, a iniquidade aumenta e o amor esfria. O amor esfria, irmão, não é porque a iniquidade aumentou, é porque se afastaram da palavra de Deus. Se apostatou. É isso que é apostasia. Se afastar dela. Eu não posso me afastar da palavra de Deus se eu quiser enfrentar esse mundo aí. Se eu quiser ir contra ele. A palavra de Deus tem que ser meu aliado. O diabo não vai vir aqui com as filosofias dele simplesmente para enfrentar a igreja e o povo de Deus. Não, ele vai usar a palavra de Deus. Ele usou a palavra. Agora, por que a palavra do diabo não tem firmeza? É porque tudo que ele faz é firmado na mentira. Tudo é firmado na mentira. É tanto que ele é pai da mentira. E tudo está firmado na mentira. Nele não há verdade. Tudo que ele falar, ele distorce. Ele citou os textos para Jesus, mas faltava sempre alguma coisa. Nunca é tudo. Ou seja, que está firmado no erro. Então, eu que quero vencer, quero ir contra esse mundo, tem que ter a palavra de Deus. Não posso me afastar dela. Senão eu caio na apostasia. Por quê? Isso é um alerta para nós. Olha o que o mundo está preparando para a vinda do anticristo. Para que você entenda, eu vou resumir para concluir aqui a minha fala, porque o tempo aqui é muito rápido, irmão. A gente olha, já foi o relógio. Coitado do pastor que pegou a parte mais difícil. Olha só, Israel, no final do ano passado, Israel disse: olha, nós
estamos com o anticristo pronto. O nosso Messias, não fala anticristo, fala o Messias. O Messias está preparado. Foi para a internet e publicou isso. Eles não imaginavam que isso dá repercussão. Irmão, a repercussão foi mundial. Aí o sistema secreto de Israel ia ser apresentado agora em maio. Aí o que aconteceu? O sistema secreto de Israel ele é muito ágil, muito rápido. Eles identificaram e disseram: não vamos falar mais no Messias, não vamos falar que vamos apresentar o Messias. Por quê? Porque se nós apresentar o Messias, tem um esquema preparado para matá-lo. E ele vai morrer antes de que ele apareça. Aí eles pararam de falar. Por quê? Porque alguém já tinha preparado, ou seja, isso é um alerta, isso é que é o sistema do mundo que eu não posso aceitar. Por quê? Porque tudo está pronto para a vinda do Senhor Jesus, tudo. E o Messias, a qualquer momento ele vai aparecer. Por quê? Desde que se fala em Messias, em alguém que pode governar o mundo sempre teve problema e sempre vai ter problema. 12 pessoas no mundo, eles trabalham ininterruptamente. E essas pessoas, quando um falta, vem outro e o substitui. Eles trabalham preparando o Messias para seu governo mundial. Podem acreditar no que estou dizendo. Existe um grupo na Terra. Agora eu não posso enumerar e nem dar nome, mas eu digo a vocês, pode ter certeza que tem. E alguém está sendo preparado. Pode não ser o Messias, mas que está. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala de uma profecia e de alguma coisa que tem que acontecer. A novilha vermelha, ela só pode, durante a história da humanidade, já foram sacrificadas 9. Aonde aconteceu? Se você ler no livro do Êxodo 19, 2, 4, 5, 9 e o versículo 10. No 21 de Deuteronômio 2, 3, 4 e 6. Lá vai falar sobre essa bezerra ou novilha vermelha, ou ruiva, como algumas versões falam. Que novilha é essa? 9 já foram sacrificadas. A primeira quem sacrificou foi Moisés. A instituição do templo depende dessa novilha. Como que está o andamento disso? Em 2014 nasceu uma. Em 2014. Essa novilha, ela não pode carregar nenhum peso, ela não pode ser movida de trabalho, e ela tem que ser 100% vermelha. Ela tem que ter, no máximo, 2 pelos diferentes do corpo dela todo. Só 2 pelos a mais. Se passar disso, ela não serve para esse sacrifício. Então, nasceu um em 2014. Israel publicou. Quando ele publicou, houve um problema, a novilha não deu certo. Ou seja, estão dizendo que já tem outra que nasceu agora. E eles não falam onde está, se é nos Estados Unidos ou em Israel. Israel não é. Por quê? Porque lá na região, eu conheço a região que era criada a ela, que era a região de Jericó. Não pode criar lá, porque hoje quem está controlando é os muçulmanos, é os árabes que controlam aquela região. Então não está lá, ela está em algum lugar da terra. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo, irmão, é para que você lute contra esse sistema, porque essas coisas estão acontecendo, é para quê? Para que eu seja preparado pela palavra, eu fique em alerta, em saber que Deus, Ele quer o melhor para a igreja, Ele quer o melhor para o seu povo. Todo esse armamento do ser humano, do mundo, se armando contra a igreja, é porque eles não querem que a verdade seja dita, sejam pregados, porque o sistema do mundo, o que eles querem, é o que é de momento, é aquilo para o prazer momentâneo. Agora o que nós pregamos não, é para a eternidade, não é só aqui. Por isso que Paulo recomenda, irmão, não vos conformei com esse mundo, mas renovai pela renovação da vossa alma. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu preciso nascer de alma, irmão. O homem quando nasce de novo, ele nasce primeiro no espírito, depois é na alma. Na alma é um pouco prolongado, porque ele precisa nascer da alma. Quando a minha alma nascer de novo e ela tiver o entendimento da palavra de Deus, pode ter certeza que ela vai dar ouvido ao meu espírito e se ligar em Deus. E aí, meu irmão, nem Deus, Ele quer tirar mais você do caminho. Ninguém te tira. Por quê? Porque você está firme e é convicto daquilo que você prega. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Juarez. Encerrando aqui o nosso tópico de número 3, temos apenas aqui 4 a 5 minutos, pastor Jean, mais um desafio aqui para o senhor. Vamos continuar tratando aqui sobre o tópico 3, que fala com respeito a não nos conformarmos com esse mundo. Pastor Jean, por gentileza. Bom, pastor, sobre não nos conformarmos com este mundo,
Todo crente, quando ele aceita Jesus, ele passa por um processo chamado de metanoia, né? Que é mudança da mente. É por isso que Paulo vai dizer assim, ó, e não vos conformeis com este mundo. Tá? O mundo está adulterado, o mundo está promíscuo, né? Nós já falamos aqui. E se você for na maré do mundo, você vai se conformar com o mundo. Aí Paulo diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela. Essa preposição pela quer dizer através de. Ele vai dizer assim, ó, mas transformai-vos através da renovação do vosso entendimento. Ora, você aceitou Jesus, você passou pelo processo de metanoia, houve uma mudança de mente. Se houve uma mudança de mente, você não deve se conformar com o mundo. Qual é a mente que nós temos? 1 Coríntios 2,16, se não falha a memória. Porque nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não comunga, não compactua com os pensamentos do mundo, né? E aí vem o detalhe. A mente de Cristo, ela deseja as coisas que são do alto. Prova disso, Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, dizendo assim, ó, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Se você ler assim com um pouco mais de atenção, vai dar a entender que Paulo está colocando a igreja de Colosso à prova. Como quem dissesse assim, ó, vocês estão me falando que já ressuscitaram com Cristo? É isso? Vocês já ressuscitaram? Pois então me prove, pensando nas coisas que são do alto. Agora, olha o interessante, irmãos. Quando Deus foi fazer o homem, são usados dois verbos. Número 1, formar. Formou Deus o homem do pó da terra. Pegou, formou. O segundo verbo, criar. Ele cria o homem quando ele sopra. Aí o homem é criado à sua imagem e semelhança. Primeiro ele forma. Quando ele cria, ele sopra. Então existe algo de Deus dentro da gente. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa mente é mudada. Temos a mente de Cristo. Já tem algo do céu dentro da gente. E aí, para encerrar a minha fala, olha o que diz aqui Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Diz assim, ó. Porque sabemos que toda criatura geme, toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Aí olha o que ele vai dizer, ó. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Crente transformado, o crente que não se conforma com o mundo, ele deseja ansiosamente por isso. O interessante, irmãos, é que a gente nunca foi no céu. Alguém aqui já foi no céu? Mas existe algo dentro da gente que faz a gente sentir saudade de lá. Já observou isso? É por isso que tem um hino da harpa. Eu não estou dando canonicidade aos hinos da harpa não, tá, irmãos? Mas observe que tem um hino da harpa, por exemplo, o hino número 2, que diz assim, ó. Ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Alguém já foi para Sião? Mas dentro da nossa alma, por quê? Porque essa parte de Deus, a partir do momento que nós não nos conformamos e fazemos jus a essa renovação do nosso entendimento, o nosso ser, a nossa existência anseia a redenção do nosso corpo. E sabe quando isso vai se concretizar? Aí eu vou ler para você. Põe para mim, por favor, aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a seguir. Põe aí, e aí eu encerro a minha fala. Não vai dar para falar o outro tópico, tá, pastor? Então vamos encerrar aqui. Põe aí, por favor. Olha o que diz aí, ó. Eu vou lendo e você vai seguindo aí, tá, os versículos. Olha o que diz. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Segura. Lembra que eu falei que o nosso corpo deseja veementemente a redenção, não é isso? Vai vendo o que vai dizer, ó. Mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Lembrando que nós estamos falando da preparação do mundo para o anticristo. E o anticristo vai acontecer depois que isso aí acontecer, tá, irmãos? E olha o que diz. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Passa. Pode passar. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Cristo não é vão no Senhor. Olha só o que ele está dizendo: a nossa alma anseia a redenção do nosso corpo, e quando a trombeta soar, o seu corpo, que hoje pode estar gasto pelo transcurso dos anos, a velhice chegou ou há uma doença, a Bíblia vai dizer que o seu corpo vai ser transformado, você vai receber incorruptibilidade, você vai receber a imortalidade, vai receber um corpo glorificado, e então seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, não se conforme com este mundo. Observe que o mundo está sendo preparado para o anticristo, e você não é do anticristo, você é do Cristo verdadeiro. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, estamos encerrando aqui a nossa lição. Os nossos professores têm aqui de 20 a 25 segundos para darem as suas considerações finais para nós irmos para o nosso culto de celebração. Pastor Juarez, por favor. Meus irmãos, eu deixo uma recomendação seguinte: viva a palavra de Deus como se Cristo voltasse hoje ainda. Agora viva também como se Cristo viesse daqui 30 anos. Como assim? Se preparando a sua vida, a sua família, né? Conservando todos os preceitos bíblicos na sua vida. Mas viva assim e com certeza terá sucesso. Pastor Jean. Não abra mão da palavra de Deus. Lembrando que o seu pastor não é o da internet. O seu pastor é o que está aqui. É o que ensina você, é o que ora por você, que aconselha a sua vida e que vela por você. Tá bom? Esse pastor, diz a Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 7, que ele vai dar conta de você. Então, seu pastor não é da internet, não. Então, muito cuidado com o que você vê lá. Tá? Se alimente aqui. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus por essa escola bíblica dominical, lembrando que a internet é uma bênção, a rede mundial de computadores muito tem aí contribuído para o nosso conhecimento, mas como o pastor Jean nos alertou, meus irmãos, um grande problema que nós temos é a falta de filtro, e 90% das pessoas não sabem filtrar aquilo que é bom do que é ruim. Portanto, venha à escola bíblica dominical, seja pastoreado, se filie a uma igreja, por que não aqui na Catedral Baleia, pastor João Adair Ferreira, pastora Kátia. Por favor, convide mais pessoas para estarem conosco, para não se mirabolarem aí por teorias da conspiração, mas para aprenderem a genuína palavra de Deus aqui ensinada pelos nossos amados professores. Muito obrigado, pastor Juarez, pastor Jean. Estou saindo aqui recheado de conhecimento e também animado para não me conformar com esse mundo. A palavra do Senhor nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos professores, que se esmeraram, nos ensinaram tanto aqui nessa manhã. Pastor Jean, por favor, ore a Deus agradecendo. Logo em seguida, o nosso Baleia News, que já está no ponto, e a nossa diretoria da igreja, nosso pastor presidente, pastor vice-presidente, pastor Davi, com a direção do nosso culto. Deus bendito e santo, Criador dos céus e da terra, queremos te suplicar, Deus santo, que nos ajude nas nossas fraquezas, Senhor. O mundo está muito mal, está difícil, Senhor, de levarmos uma vida casta, uma vida santa, uma vida de renúncia, Senhor. São muitas tentações, o mundo nos tenta, o diabo nos tenta, a nossa natureza nos tenta. Pai, só podemos apelar para Ti. Senhor, nos ajude, Deus Santo, nos ajude, porque os dias são maus. Queremos guardar aquilo que temos, Senhor, porque o Senhor não tarda em voltar. Os anúncios estão aí, a natureza está gritando que o Senhor já está voltando. O mundo político está denunciando que o Senhor está voltando. A religião
está dizendo que o Senhor está voltando. Deus Santo, a nossa alma, os crentes autênticos, remanescentes, sentem na alma que o Senhor está voltando. Portanto, Senhor, te pedimos, segure na nossa mão. Pai eterno, nos leva, Pai, a uma comunhão maior, a uma intimidade maior. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.